E o assunto agora é a delação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Segundo o Valor Econômico, na reunião de novembro do ano passado, em que Bolsonaro teria apresentado um plano golpista, o então comandante do Exército, Freire Gomes, ameaçou prender o então presidente. Foi nesse encontro que o comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria apoiado a iniciativa de convocar novas eleições com base em uma minuta. Segundo a reportagem, que menciona trechos da delação de Cid, Freire Gomes teria afirmado o seguinte a Bolsonaro, abre aspas, se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo, fecha aspas. Olha, aparentemente isso não está claro se isso está na delação do Mauro Cid, né? A gente ainda não tem acesso aos detalhes da delação do Mauro Cid. Isso pode ser uma informação obtida por meio de fonte, e eu quero chamar a atenção aqui, sem qualquer juízo categórico, se isso aconteceu ou não, se é verdade ou não. Mas a gente, quando analisa aqui os fatos, a gente passa para o nosso público o grau de credibilidade que tem determinada informação. Quer dizer, às vezes a gente tem a certeza de que aquilo é um fato, às vezes a gente não tem, e a gente tem que colocar o quadro de hipóteses aqui. Então, o que o Mauro Cid falou, o presidente da República consultar comandante de Forças Armadas, desgasta tremendamente os militares. Esse foi o assunto que a gente colocou ontem. Isso virou corte aqui do Papo Antagonista, no canal do YouTube do Antagonista, para quem quiser ver. E nós comentamos ontem, Greve, e depois teve toda uma repercussão em cima disso, que os comandantes militares seriam questionados a respeito de uma omissão. Quer dizer, se Bolsonaro os consultou sobre um golpe de Estado, eles falam assim, não vamos fazer, e pronto. Não trouxeram a público, não reagiram contra o presidente, não houve um encaminhamento formal, uma ata daquela reunião que pudesse passar pelo crivo de algum órgão de fiscalização e controle, um tribunal, ninguém deu voz de prisão, etc. Quer dizer, o que seria o comportamento legalmente apropriado de um comandante das Forças Armadas? Eles não iam e não poderão fugir a essa resposta caso se confirme que isso aconteceu, né? Então, a partir desse momento, que os comandantes das Forças Armadas ficam comprometidos por esse relato, pode ter muita gente, e aqui eu não estou insinuando nada, estou falando do terreno das possibilidades por especulação lógica sobre quais são os caminhos que podem acontecer daqui em diante. Pode ter muita gente plantando informação. Pode ter muita gente dizendo que, na verdade, quando foi consultado, ameaçou prender. Quer dizer, isso é um argumento contrário à tese da omissão. Ainda que, é bom deixar claro, não seja, como é que se diz, demolidor. Porque falou que iria prendê-lo e parou por aí. Não revelou, não deu encaminhamento, quer dizer, ainda vão ser questionados mesmo assim. Mas a gente, diante de notícias que estão saindo de vazamento de delação premiada, pode haver reação. Quer dizer, tentativa de emplacar em veículos de comunicação, por meio de colunistas, de repórteres, de gente com credibilidade, gente que está apurando e trazendo aquilo que estão dizendo para ela. Uma narrativa sobre a qual também não se tem prova. Quer dizer, não se tem o áudio do sujeito dizendo que prenderia o presidente da República. Eu só estou dizendo isso tudo para a gente analisar, para a gente ouvir, para a gente ler com cuidado tudo isso. Quando se faz uma delação, o delator, ele está arriscando muito se ele mentir. Porque ele pode jogar todos os benefícios que ele eventualmente pode conseguir com a delação premiada fora, e ele pode ser punido por mentir em delação, ele pode depois ser alvo de acariação, isso gerar todo um constrangimento, ele acabar preso por mais tempo. As pessoas que não estão fazendo delação, elas podem ligar para um jornalista, elas podem emplacar, tem um veículo de imprensa amiga, né? Tem veículo aí que está dizendo que, na verdade, eram os comandantes militares, Greve. Tem veículo amigo que está dizendo que eram os comandantes militares que queriam dar o golpe, e queriam fazer uma intervenção, e que o Bolsonaro foi quem disse não. Você acredita? Você acredita nesse relato? Então, assim, é para mostrar muita calma nessa hora, que tem muita gente interessada aí em aliviar a própria barra. É a hora em que todos os relatos saem para a rua, né? E são correndo aí, tentando agarrar alguém, né? É muito bem observado isso, Felipe.
o leitor, o espectador de notícias, precisa ouvir e avaliar. E esperar um pouco, antes de formar um juízo definitivo sobre as coisas, né? Ainda não temos provas, ainda não temos o proverbial ali, batom na cueca. Seria tão bonito se o Mauricio tivesse gravado tudo, né? Pois é, exato. Agora, trabalhando com a hipótese de que esse relato seja verdadeiro, é uma reportagem muito interessante, que enche, né, de detalhes aquele quadro que ontem tinha sido apresentado de maneira muito abstrata, muito esquemática, né? Teve lá o encontro, ele jogou o negócio na frente, os caras disseram não e pronto, né? Agora você já sabe qual é a data, 24 de novembro, se eu não me engano. Agora você já tem frases sendo ditas pelas pessoas, ou seja, o quadro começou a ser preenchido com cores, com detalhes e tudo mais. Esse quadro que tá sendo pintado é terrível para o Bolsonaro, né? Mostra um militar dizendo para ele: se o senhor quiser continuar com essa ideia, vai para a cadeia, ou seja, deixando muito claro que ele está propondo uma ilegalidade, né? Complica mais ainda o Garnier, né? E, enfim, mas também não livra a cara dos militares, né? Inclusive a própria reportagem faz uma observação interessante. Na hora que ela diz que o comandante do exército ameaçou o Bolsonaro de prisão, logo em seguida vem uma observação, e não é exatamente porque não houvesse alguma disposição dentro das forças para um golpe. Eu não sei se isso estava no seu roteiro aí. Tá aqui, eu então que vai estou lá, fazendo um comentário. Não, o Valor Econômico afirmou que isso não significa que alguns setores das Forças Armadas não tenham defendido um golpe depois da derrota do Bolsonaro para o Lula. O Freire Gomes sabia que não havia condições para isso e que os comandantes do Sul, Fernando Soares, do Sudeste, Tomás Paiva, do Leste, André Novaes, e do Nordeste, Richard Nunes, não embarcariam na iniciativa. E a matéria diz ainda que o então comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos Batista, ficou calado na reunião com Bolsonaro após a apresentação do suposto plano golpista. E ainda tem um detalhe que não está aqui nesse nosso resumo, que alguns deles ali tinham muito clara a posição dos Estados Unidos, que se manifestou várias vezes contra a possibilidade de golpe em defesa da democracia, como quem iria atuar ou emprestar consequências caso algo de grave acontecesse. E que isso pode ter dissuadido militares que defendiam uma eventual intervenção, né? Já tem gente dizendo que os Estados Unidos salvaram a democracia brasileira, né? Eu estava falando ontem que tem esse discurso que o STF salvou, agora tem que os Estados Unidos salvaram, tem o discurso que as Forças Armadas salvaram. Mas, na verdade, quer dizer, sem armas de guerra ou pelo menos todo um aparato policial, você não consegue sustentar um golpe de Estado. As pessoas podem ter uma intenção golpista, um ato golpista, mas quer dizer, para que fique realmente em risco o Estado democrático de direito, não é isso exatamente, mas o controle das instituições era necessário mais. E isso não aconteceu porque aqueles vândalos não tiveram esse apoio.